E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para vocês que sabem que eu tô triste, sabem por quê, eu quero tranquilizá-los e dizer que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem. Ah, tô me sentindo meio que o Doutor Estranho, quando ele entrega a pedra pro Thanos e olha pro Stark e fala, There was no other way, não tinha outro jeito. E eu tô apagado, tal qual ele, mas eu tenho esperança que as coisas vão ficar bem. E se você não sabe do que eu tô falando, você se lascou. Vai ficar curioso aí até quando eu estiver bem para falar sobre isso. Mas se você estava preocupado, eu quero te tranquilizar. Não só eu, estamos todos muito bem, vamos ficar melhor do que estávamos. O que a gente vai fazer? A gente vai compartilhar a história da Leila, a iraniana. E por que a gente está fazendo isso? Fausto, você não estava apaixonado pela China? Sim, eu sou apaixonado pelo povo chinês, pela língua chinesa, pela cultura chinesa e pelo desenvolvimento de conhecimento chinês. E isso continua intacto, isso não mudou e eu acho que não vai mudar. Eu continuo fazendo 3 aulas semanais de chinês, de idioma chinês, e tá muito difícil, mas como eu sei que é uma coisa que eu não vou desistir, eu sei que é uma coisa que ao longo do tempo vai me trazer resultado. Eu já sei muito mais do que eu sabia no começo do ano, e o ano que vem eu vou saber muito mais do que eu sei hoje, e a gente vai continuar assim, por tempo indeterminado. A China não é uma coisa, não é uma paixãozinha momentânea que eu vou esquecer depois. Eu tenho buscado muito pouco sobre a Ucrânia, sim. Significa que eu nunca me importei com vidas ucranianas? Não, é porque eu sempre quis entender, eu acho que eu já entendo, e hoje tem um conflito de proporções muito maiores, de impactos maiores, de risco muito maior acontecendo, e é por isso que eu estou completamente perdido. Inclusive, tenho novos livros para recomendar, e histórias para contar. Por que a gente está falando sobre o Irã hoje? Porque do mesmo jeito que a China estava sendo desumanizada durante a pandemia, o Irã está sendo, o povo árabe está sendo desumanizado hoje e a gente precisa falar sobre isso. É interessante porque eu tô aqui no comecinho da história ainda. Não, eu já fui mais, eu voltei para mostrar a foto dele aqui do Lipinho. Eu escutei uns 30% dessa conversa aqui e essa conversa, ela me desperta paixão e nojo ao mesmo tempo. Porque ao mesmo tempo que apresenta um dos caras que eu mais admiro, que fala sobre os conflitos e sobre geopolítica, desculpa, Lucas, é, esse cara é admirável. O conhecimento que ele tem e a maneira como ele expõe esse conhecimento e os valores que esse cara carrega e os valores que esse cara transmite para quem quer escutá-lo e quem presta atenção no que ele está dizendo é, 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 é delicioso demais. Eu olho para esse cara e eu falo, puta que pariu, que foda, que bom que você existe. E se eu chegar na idade dele com metade da bagagem que ele tem, eu vou falar, caralho, eu sou foda pra porra. É claro que isso não pode custar as pessoas que eu amo. Eu não posso sacrificar minha família para chegar nesse ponto. E é por isso que eu tô passando pelo que eu tô passando essa semana. É, mas é admirável você olhar para uma pessoa que, além de ter todo o conhecimento que tem, e além de ter tudo que detém, além de saber tudo que sabe, esse cara ainda consegue conversar com a Jovem Pan, cara. Jovem Pan é o canal que eu tenho mais nojo nesse país. Ah, Fausto, mas tem um monte de canal de esquerda que é muito mais nocivo para a sociedade do que esse daí. Eu concordo. Os canais de esquerda somados, eles são muito mais devastadores para a nossa sociedade do que os canais de extrema-direita. Ou imbecilizantes como esse daqui. Mas esse canal é nojento. E, assim, é a pessoa que eu mais admiro, entrevistado pelo âncora mais nojento do país, na atualidade, porque representa o canal mais nojento da atualidade. Como ele está alinhado com os valores e com a proposta da emissora, é um monte de pergunta burra, contextualizada de maneira burra. E o Varenazo ainda consegue ir lá e dar um show de eu não sei de que eu posso chamar isso, se é de elegância, de classe ou de superioridade. O cara dá show de superioridade. Ele consegue dar uma entrevista pra Jovem Pan e não se sujar. Se eu fosse uma mulher novinha e gostosa, eu dava pra esse cara. Ele ia precisar rejuvenescer uns 30 anos, mas foda-se. Eu não tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de envelhecer e não melhorar. E se eu for metade do que esse cara é, pra mim tá bom já. Em questão de visão de mundo, de profundidade de conhecimento. Não sei, cara. Não tem, eu teria que parar de dar aula pra isso. Eu teria que só estudar pro resto da vida pra chegar nesse ponto. Fausto, quando você é fanboy mesmo, né? Pois é, que bom que existem modelos a serem seguidos e pessoas para serem admiradas.
O que acontece? A gente está exposto a narrativas. Talvez você não tenha sido otário de ficar querendo bater em defensor de determinados candidatos nas eleições passadas. Mas eu tenho certeza que você tem uma tia e um cunhado que teve. E se a tua tia achou que petista era tudo comunista, e se o seu cunhado achou que bolsonarista era tudo fascista, imagino que esses caras estão falando de Palestina e imagino que eles vão falar de Irã. Então, tem gente sendo desumanizada e tratada como inimigo, e isso é perigoso porque a gente está indo um caminho perigoso. Eu coloquei aqui no Facebook, sim, porque eu sou de perder tempo com isso. Se eu e você estivéssemos jogando War num tabuleiro na mesa da cozinha da minha casa, tomando café e comendo coxinha, e se você tivesse começado meio que do lado dos Estados Unidos e eu tivesse começado do lado da China e a gente estivesse jogando War, se você não sabe jogar War, você se fudeu, você não vai entender aqui a analogia. Você, no meio da partida, quando tá todo mundo mais ou menos com metade do mundo, você sacrificaria Israel para ter recursos militares e retóricos para tomar o Irã? Porque eu posso estar enganado, mas eu acho que é isso que está acontecendo. Não é uma coisa que eu quero perguntar para o Lucas no podcast, porque eu não quero que ele gere prova contra ele, eu não quero colocar ele como se ele considerasse as minhas brisas como alguma coisa que deve ser escutada ou considerada. Eu tenho muito medo do quanto eu sou posicional, enquanto ele está tentando ser analítico, porque é o trabalho dele fazer isso. Mas eu acho que é isso que está acontecendo. É, Estão fazendo você achar um absurdo que esse prédio que foi atingido por um explosivo, por um míssil, e aí você fala, tá vendo isso que o terrorista faz, tá vendo que o terrorista faz? Aí entrevista 50 pessoas que moram nesse bairro para ver o quanto eles estão com medo, e é por isso que esse terrorismo precisa acabar. E aí você joga mais material explosivo em Gaza do que em 2 semanas do que teve em Hiroshima de uma vez só. Você bombardeia sem parar esse lugar e você fala que é para não acontecer isso daqui em Tel Aviv, que é para não acontecer isso daqui em Israel. E aí, como as vidas de Israel importam, como são pessoas adoradoras de Deus, e bolsonarista não sabe a diferença entre cristianismo e judaísmo, cara. Aí eles vão na igreja, ora, rezam um Pai Nosso e fala Deus está do lado de Israel, como se fosse o mesmo Deus, é uma imbecilidade do caralho. Mas não tem como. As pessoas não têm ferramentas para se defenderem do dinheiro que é investido na construção da narrativa na qual elas acreditam. E na cabeça delas, Israel é o bem e acabou. E Israel é vítima de antissemitismo e acabou. E não tem mais o que considerar. A única coisa que você pode fazer é se defender dos iníquos, do mal que assombra, das pessoas que querem destruir. E quem são eles agora? São os palestinos e daqui a pouco vão ser os iranianos. E quando eu pergunto se os Estados Unidos estariam dispostos a sacrificar Israel para conquistar o Irã, é porque se amanhã você acordar e Israel não existir mais, Estados Unidos vai acordar num clima de 11 de setembro e vai falar isso não pode sair impune e Irã vai precisar pagar por isso. E aí você vai começar a escutar um monte de histórias que vão demonizar o Irã e os Estados Unidos está falando do governo do Irã, só que você vai achar que são as pessoas do Irã. Porque os Estados Unidos fala do governo do Irã querendo que você entenda que são as pessoas, porque são todos eles. E é isso que eu estou fazendo aqui. Né? Então a gente contou a história do Aslan, que é o Mustafa, e hoje a gente vai contar a história da Leila, que foi com quem eu conversei por uma hora, e que tem uma vida, e que tem família, e que quer um trabalho, e que quer pagar os boletos dela, e viver com as pessoas que ela ama, e poder ter paz, é só isso que ela quer. Entenderam? Né? Então, até quando que a gente vai ficar compartilhando histórias de iranianos na internet? Até quando for preciso, porque essa guerra tá rolando. E a gente não pode salvar ninguém, mas a gente pode fazer somente o que está ao nosso alcance. Então, eu sei que esse canal está tóxico por vários motivos, e você não precisa assistir nada que te faça mal, mas a história da Leila é legal. E por que que a história da Leila é legal? Porque o Mustafa, ele é pobre. Eu acho que essa palavra não é demérito, e ele é pobre, e ele não tem oportunidades, e para ele tudo é muito difícil, e o inglês dele é ruim, e ele fala tremendo de insegurança, porque ele não acha que ele tenha bagagem para dar aula para um estrangeiro, é porque estrangeiro é uma coisa nova para ele. Então ele é pobre e ele tem dificuldade de enxergar oportunidades. A Leila, não.
a Leila, ela é de uma classe mais favorecida da sociedade. E ela tá. é, O inglês dela é muito melhor porque ela estuda a vida inteira. Ela está muito mais qualificada porque ela já passou em universidades na Turquia. E ela consegue o ócio necessário para participar de causas sociais e para fazer ativismo e tudo isso. A Leila é de Isfahan, e aí a gente precisa mostrar para vocês onde é Isfahan. Então aqui está o Irã. A terceira ou quarta, não, a quarta ou quinta maior cidade do Irã. Deixa eu sair desse jogo aqui, porque eu acho que ele está pesando muito o rolê e a troco de nada, né? Isfahan é uma das cidades grandes, está entre as cinco maiores de lá. E ela, além de ser uma grande cidade histórica, ela, ela é isso aí. Ela é uma cidade histórica turística. E conforme ela foi me explicando de Isfahan, que está numa das grandes rotas importantíssimas aqui de passagem no Oriente Médio, eu entendi que Isfahan está para o Irã, assim como Kyoto tá pro Japão. Por quê? Porque isso daqui já foi a capital do Japão. E agora, depois de tudo que vocês aprenderam em 1 ano e meio de podcast, quase 2 anos de podcast, eu quero que vocês imaginem por que a capital do país já foi aqui, se o relevo do Japão é desse jeito aqui que é. Por que que os caras colocariam uma capital do Japão aqui? Porque esse lugar é muito difícil de ser tomado. Por quê? Porque ele é todo cercado de montanhas e o exército não consegue escalar e andar por cima dessas montanhas para descer aqui pela Porta dos Fundos. Embora hoje tenham rotas, tenham rodovias e trilhos que chegam pela Portinha dos Fundos aqui em Kyoto, isso não existia. E era uma cidade fácil de proteger e você podia desenvolver uma cidade comercial e portuária e ter controle sobre tudo isso daqui num lugar de fácil proteção. O problema é que Kyoto, embora seja o lugar mais fácil de proteger, também é dificílimo de sair daqui para conquistar outros territórios. Né? É muito fácil ser interceptado na saída, é muito fácil descobrirem que você está saindo daqui. Em algum momento, precisou-se mudar a capital de Osaka para Tóquio. Por quê? Porque tem muito mais espaço, cabe muito mais coisa, um país consegue crescer muito mais. Ou seja, um exército e uma sociedade em Kyoto ela jamais poderia ser maior do que uma sociedade construída aqui. Então, por exemplo, se você fala, eu sou o dono, beleza? E o cara de Tóquio fala, beleza, e você mantém as suas tropas para proteger o Japão, e esse cara mantém as tropas dele para proteger o Japão, quem é que vai conseguir ter o exército maior? Quem é que vai conseguir ter a estrutura maior? Quem é que vai conseguir concentrar mais gente e recurso para poder atacar o outro? Então, Kyoto, embora muito seguro aqui, teve que mudar para cá, porque se esse lugar aqui é a capital e ele tem o exército nacional, aqui não tem espaço para você ter um exército que consiga rivalizar com esse. Tudo tem uma explicação prática, objetiva. Só que aí a gente vai ter uma explicação religiosa. Por quê? Porque se o cara que não reflete, que só segue, que não vê razão para as coisas, se você explica para ele que ele vai ter que sair do conforto do lar dele, porque em Tóquio dá para o cara ter um exército maior, e esse exército maior um dia pode vir visitar a gente aqui, ele fala: se fuder, não vou sair daqui nem fudendo. Mas, se você chega pro japonesinho e fala assim: a gente vai para outro lugar porque essa terra tá profanada e a gente precisa ir para um lugar onde a gente consiga se reconectar com as energias de Buda, não foi exatamente isso que disseram, mas foi uma coisa semelhante, porque o imperador é sagrado e ele não pode mais ficar nessa terra, e ele tem que ir para uma terra mais próspera. Aí você fala, tá bom, Moisés, vamos nesse caralho dessa viagem, foram. Então, hoje a capital é aqui. Do que Kyoto vive hoje? Kyoto vive de turismo, basicamente. É uma cidade turística, cheia de coisa bonita. E assim, Kyoto prosperou principalmente na época da invasão dos mongóis, porque 2 vezes os mongóis tentaram tomar o Japão e 2 vezes teve Taifu, que é um tufão, justo quando esses navios estavam chegando. E aí os bons, os líderes religiosos falaram: para que você vai investir em arma moderna? Para que você vai investir em exército? Quem está mantendo o Japão seguro sou eu. E aí aqui apareceram o Kinkakuji, que é o templo de ouro, o Ginkakuji, que é o templo de prata, e os religiosos que são completamente imaterialistas,
né? E são pessoas que repudiam riquezas materiais e eles construíram templos de ouro, com estátuas de ouro, e eram um povo mais rico. E se você levantasse a voz contra eles, você se fudia, porque aí você era do capiroto e você não merecia ser escutado. Parece com o que acontece em outros países que chamam outros deuses de outras coisas, né? Ahn, então, por que que eu me perdi no Japão? De novo. Porque eu estou tentando explicar para vocês o que é Isfahan. Isfahan já foi uma grande capital e hoje basicamente ela vive de turismo porque está tudo aqui no Teherã. E é natural que esteja no Teherã, por quê? Porque quem controla os impostos e o fluxo de riqueza é quem é dono da porra toda. Então não faz sentido os caras ficarem no Isfahan se eles precisam do exército controlando a atividade portuária e a passagem de carga de um lugar para o outro. Então é muito mais estratégico aqui do que já foi aqui. Então, esse lugar, como não existe interesse de ser conquistado, porque os impostos e as arrecadações não estão acontecendo aqui e as tropas não estão se movimentando aqui, eles podem ter relativa paz e simplesmente receber um monte de turistas para ver essas coisas maravilhosas. E eu falei o seguinte: eu, como turista, você um alvo? Eu serei um alvo de ódio, de preconceito? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, você vai ser muito bem recebido. Qual que é o perigo no Irã? É de você estar andando, passeando de boa, e acontecer uma revolução colorida e você estar no meio da treta e tomar tiro e granada e sair sem uma perna. Isso daí, sim, é perigoso porque a sociedade é perigosa e pode acontecer uma treta a qualquer momento. Agora, você ir lá porque eu falei assim, aqui existe o Rio de Janeiro, que é uma das cidades mais bonitas do país. A cidade de Rio de Janeiro, na capital do estado do Rio de Janeiro, é uma das cidades mais bonitas do país. E você pode ir lá ver essa cidade bonita, só que você não pode ir japonês. Se for japonês, você vai se fuder. Eu fiz uma piadinha. Não foi demérito para o país. Eu falei, é porque existe o estigma, existe esse estereótipo de que o japonês, além de rico, é otário, né? Então, toda vez que eu vou lá, quando eu não sou assaltado, eu recebo inúmeras tentativas de golpes para levar o meu dinheiro. Como que é aí? Eles falaram, você vai sentir curiosidade por parte das pessoas e gratidão das pessoas por você ter interesse no país delas. É nesse nível. E a segunda pessoa que me fala isso, e isso é bastante interessante. Não significa que eu queira passear lá, porque se a gente acordar no mundo em que não existe Israel, eu tenho certeza que a gente está prestes a ver um mundo sem Irã também. Então, não é um lugar que você deva querer se desafiar e testar os seus limites de adaptação e tiração de renda. Não, não faça isso. Mas se quiser também faz. E me manda umas fotos e me conta como foi. É, mas se despede antes. Ahn, a Leila, ela saiu daqui e está na Turquia hoje. E aí eu perguntei por que que você está na Turquia hoje? Principalmente pelo respeito e pela tolerância e pelas oportunidades. Gente, coloquem uma coisa na cabeça de vocês. As pessoas se movem em busca de oportunidades. As pessoas se movem em busca de oportunidades. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, que é a minha querida Alexa. E tem um monte de música que eu não escuto. Eu nunca escutei música propriamente dita na Alexa, mas ela já começou a tocar muitas músicas, porque toda vez que eu falo o nome de um livro, ela entende Breakfast e começa a tocar música. Eu fico muito puto. Eu tô escutando esse livro aqui, que é Enquanto Houver Limoeiros. E assim, ontem eu já estava triste. Escutando esse livro aqui, eu jogava e chorava. Porque realmente é muito triste. Conta a história de pessoas que viveram, de uma menina que vive seu primeiro amor na Síria, na época do Obama. Cara, não é para qualquer um esse livro, mas vai ter vídeo falando desse livro no canal. E uma coisa que você percebe é que as pessoas, elas não emigram para destruir países, elas emigram em busca de vidas melhores. As pessoas só imigram em busca de vidas melhores. Quando meu pai faliu e ele não tinha mais Hospital Family, não tinha mais a Clínica Estoril, e eu não tinha crédito para comprar comida mais, e eu comecei a trabalhar para uma empresa que
que, embora corrupta, embora recebendo dinheiro de superfaturamento, faliu ao ponto de atrasar os meus salários, eu fui para o Japão trabalhar em empresa de fibra de vidro, espetava o dedo a noite inteira, por quê? Porque eu queria uma vida melhor. As pessoas emigram em busca de vidas melhores. E se está ruim onde elas estão, elas vão querer ir buscar outras chances. Ah, mas aí você corre o risco de ser interceptada, estuprada, morta no meio do caminho. Você vai correr o risco de chegar lá e ser forçado a se prostituir num puteiro alemão. Você vai poder. Aí é o seguinte: você vai fazer a conta. A dor de. O risco e a dor de mudar é menor do que a dor e o risco de eu ficar aqui onde eu tô? Se for menor, você vai. É assim que a humanidade funciona. Então você não culpa pessoas por elas quererem emigrar. Você não culpa as pessoas por elas quererem sair de onde estão em busca de condições melhores. É o que seres humanos fazem. E aí, o que que ela busca lá? Ela tem condições melhores, ela tem mais respeito, mais tolerância. Lá todo mundo pode exercer a religião que quiser, pode ter a opinião política que quiser, e pode ter os rituais que quiser, que todo mundo fica de boa e todo mundo se respeita. Isso já cria um enorme porto seguro aqui, que é pelo menos acessível para iraniano. Gente, o Fábio Leonel aqui, ele já contou como que é a vida de um acadêmico. E como que é a vida de um acadêmico? Você estuda para um caralho. E se você estudar ao ponto de saber mais do que os filhinhos de papai que tiveram cursinho a vida inteira com os dos pais, você vai conseguir entrar nessas federais. Ou seja, a sua escola é uma merda. Por mais que o Anderson se esforce, a sua escola é uma merda. Aí você vai ter uma outra escola particular que vai preparar o aluno muito melhor. E você vai ter cursinhos que vão preparar esses alunos melhor ainda. Se você for tão esforçado, mas tão esforçado para ser melhor do que o cara que teve todos os cursinhos do mundo, mas que ficava jogando videogame mais que você, enquanto você estudava para passar, talvez você passe. Aí você entra na USP. Vai ter zero oportunidades para você sair da USP e trabalhar como pesquisador, como cientista. E aí o que você vai fazer? Você vai para fora. Aí quando você vai para fora, geralmente você toma lugar de pessoas que estudaram para um caralho para alcançarem o que você alcançou, mas não tiveram tanto apoio e tanta sorte e estrutura para se qualificarem como você se qualificou da maneira hercúlea que você estudou para chegar lá. E essa pessoa vai ter um enorme ressentimento de você. Então, o que acontece? Os iranianos, ou eles emigram como pobres, que é tipo, Aslan, faço qualquer coisa desde que você me dê dinheiro para eu comer, ou eles emigram como Leilas, que meus pais têm grana, a vida inteira eu fiz cursinho, meu inglês é melhor que dos turcos, o meu conhecimento acadêmico é melhor que dos turcos, eu tô como bolsista numa faculdade e tem um monte de turco puto comigo, porque eu roubei a vaga deles. E eu tô sendo paga para estudar na Turquia com aquilo de bagagem que eu trouxe do Irã, tá? Vocês estão conseguindo compor esse cenário? E aí eu falei, ok. Então, existe respeito ao fato de você ter vindo de onde você veio e respeito por você acreditar naquilo que você acredita. Existe preconceito ao ponto de você ter as suas ah, oportunidades limitadas por você ter vindo do Irã? E ela disse sim. Os iranianos na Turquia, eles sofrem mais ou menos a mesma coisa, se não pior, do que os negros sofrem no Brasil. E aí você fala assim, pô, Fausto, mas no Brasil não tem racismo, cara. Peraí, deixa eu dar risada. Tem gente que acha que não tem racismo no Brasil, cara. Tem gente que acha que não tem. Eu vou explicar para vocês como que é o racismo do Brasil, falando de como que é a vida de um iraniano na Turquia. Duas vezes mais esforço para metade da recompensa. Se o professor perde alguma coisa na faculdade e o turco entrega marromeno e o iraniano entrega marromeno, o do turco passa, o do iraniano tá ruim e tem que ser refeito. É duas vezes mais esforço para metade do elogio e para metade da recompensa. Meu professor de karatê uma vez ele falou: "Eu vou te ensinar uma coisa para você não esquecer nunca mais na sua vida. Um professor teu de academia que é juiz num campeonato, ele nunca vai se comprometer, ele nunca vai comprometer a honra dele por você, o nome dele por você, mas sempre que ele puder te ajudar, ele vai te ajudar com a vantagem da dúvida. O que é a vantagem da dúvida? Quando for explícito que você tomou o golpe, ele vai dizer que você tomou o golpe. Quando for explícito que você não deu o golpe,
você não vai ter dado golpe. Agora, quando for um ponto de vista defensável, que cabe interpretação, que cabe ponto de vista, aí o golpe é sempre seu e nunca ninguém te acertou. O teu professor ele vai te proteger no campeonato, não porque no karatê as pessoas fazem isso, mas porque seres humanos são assim. Obrigado, Paulo Rocco, pelo ensinamento. A vantagem da dúvida sempre favorece ao turco. Então, se duas pessoas brigam e as duas estão falando que foi o outro que começou, foi o iraniano que começou, e é isso. Porém, é, existe um espaço para você crescer como iraniano na Turquia, do mesmo jeito que eu consegui crescer no Japão. Porque no Japão existe um preconceito velado, só que existe espaço para você lutar dentro dele. E talvez eu vou dar um life hack para vocês, porque isso vale dentro da selva corporativa também. No Japão, tem muita gente que não gosta de estrangeiros, particularmente de brasileiros, e eu estou falando do Japão de 15 anos atrás, não no de hoje, porque de hoje eu não conheço. Eu não conheço o Japão de hoje porque não me interessa. Não sei nada do Japão de hoje. Mas no Japão que eu vivi de 15 anos atrás, tinha japoneses que não gostavam particularmente de brasileiros e ele nunca ia ter boa vontade de te ajudar. Se ele estivesse numa repartição pública, num hospital, num restaurante, ele nunca ia querer resolver o seu problema, ele nunca ia querer se mexer para resolver o seu problema, a não ser que alguém estivesse olhando e que a reputação dele estivesse em jogo. Porém, ele jamais vai te negar alguma coisa que coloque sobre ele a suspeita de ter te prejudicado por você ser estrangeiro, e dentro daquilo que é dever dele fazer, ele vai fazer. Por quê? Porque ele não quer que você possa acusá-lo de não fazer uma coisa que era obrigação dele. Isso que eu aprendi no Japão, eu uso no Brasil e só me dá vantagens. Só me dá absolutamente vantagem. Então, quando eu vou falar com alguém da Claro, quando eu vou falar com alguém do Detran, quando eu vou falar com alguém do jornal que eu quero cancelar, eu sempre parto da premissa que esse cara não vai querer me entregar o que eu quero. Só que vai chegar uma hora que, se eu tiver completamente armado com tudo que ele precisa para fazer um trabalho que é obrigação dele, ele não vai poder me negar porque ele vai ficar sem desculpas. E desde que eu morei no Japão, eu ajo de uma forma que a pessoa não tenha desculpas de não me dar o que eu quero. Então, isso é uma coisa que os iranianos, eles têm a oportunidade de desenvolver na Turquia, e a Leila, eu tô chamando ela de Leila, né, para não esquecer, ela faz muito bem isso. Isso é muito legal. Ou seja, o que tinha que ser feito com os negros, se um partido de fato quisesse defender os negros, é falar, vem cá, você vive numa sociedade em que o preconceito é estrutural, as pessoas são preconceituosas, as pessoas têm gatilhos, têm medo de negro, e elas acham que os brancos naturalmente merecem melhores posições. Se eles verem uma loirinha bonitinha no semáforo, eles vão ficar chocados, vão achar que aquilo está fora de contexto e vão tentar levar aquela menina para um lugar melhor. E o negro, se vê o negro comendo muito bem, se vestindo muito bem, dirigindo um carro bom, vão falar: o que que esse cara faz, que tipo de traficante esse cara é, que ele merece ter a vida que ele tem. Ele joga futebol bem? Você vive uma sociedade desse jeito, que vai te lançar olhar de suspeita e vai esperar que você sempre seja potencialmente um bandido. Então você vai se colocar de um jeito que a pessoa, mesmo sem ter boa vontade de te ajudar, ela não consegue não entregar o que você tem para pedir, porque você pede do jeito certo e você pede coisas às quais você tem direito. Mas não, ao invés de fazerem isso pelos negros, a gente vai ajudar, vai dar apoio emocional, vai mostrar para vocês que vocês são seres humanos iguais a quaisquer outros. Não, a gente pega vocês e fala assim: tá vendo os brancos? Tá vendo os fascistas? Tá vendo essa classe média? Tá vendo esses ricos? Tá vendo esses pobres de direita? Tá vendo esses caras aqui? Então eles querem o seu mal e vão falar isso 40 horas por semana no seu ouvido, até que você sinta que você não tem nada que você possa fazer na vida a não ser sentir raiva do cara que te mantém pobre. Mas você tá pobre porque você não tá buscando oportunidades, porque você acha que elas não existem, porque você acha que você está sendo perseguido, ao invés de se juntar com outras pessoas para produzir alguma coisa e se rebelar contra esse mundo da forma que ele existe. Então, a Turquia, pelo menos, ela está permitindo que os iranianos trabalhem em prol de conseguir espaço lá dentro. Só que o passaporte iraniano, ele não serve para nenhum outro lugar. Isso é uma merda. Quando eu perguntei pra ela para que país você pode ir, ela falou só pra Turquia. O Aslan sabe que ele pode ir pra 3 países, só que eu não sei quais são os outros dois. E eu tenho que procurar isso no Google, só que eu não fiz isso até agora, porque eu tenho preguiça. Se vocês não tiverem preguiça, procurem aí, deixem nos comentários, eu vou ficar feliz, porque é uma coisa que eu não vou ter que fazer. Ah,
encerrada essa parte de onde eu tô, por que que eu tô. Então, essa menina ela vai estudar e depois ela não sabe o que ela vai fazer, ela só tá estudando. E ela tá buscando oportunidades, eu perguntei, as oportunidades para você, elas são as mesmas que para um turco, mesmo você tenha se formado na escola onde você se formou? Ela falou, não. O meu diploma não vai fazer com que eu seja contratada, né? O turco tem diploma e ele é turco. Para mim vai ser mais difícil, eu vou ter que me esforçar muito. Ok. E aí eu fiz perguntas sobre sexo. Que delícia, cara. Falar sobre sexo. Como que sexo e religião de acordo com a sua perspectiva? Ahn, de acordo com a Leila. Ela tem 23 anos e ela tá alinhada com o resto do mundo no que tange a sexualidade. Só que essa mudança que aconteceu no Brasil na década de 80 e 90, ela aconteceu ontem no Irã. Ou seja, com 23 anos ela acha a coisa mais normal do mundo transar e ela caga pra religião e todo mundo que ela conhece da idade dela caga pra religião e tá louco pra transar. Só que o irmão mais velho dela, o irmão mais velho dela é 6 anos mais velho do que ela. Ele tem 29 anos. Ele tá na década de 60 do Brasil. Simplesmente na década de 60. Então, o que aconteceu nos Estados Unidos e no Brasil ao longo de 4 décadas, aconteceu em 5 anos no Irã, devido ao contato deles com as redes sociais. Agora eles estão nas redes sociais e eles estão tendo contato com o mundo inteiro. Eu quero compartilhar com vocês uma história de uma aluna que eu não vou contar o nome para vocês, senão vocês vão descobrir quem que é, porque eu dou aula para ela sexta-feira. Não, não, eu amo a Célia, mas não vou dizer quem é. A Célia, ela tem a minha idade, mais ou menos, 40 e pouco. E ela tem uma filha de 17. A filha dela tá namorando. A Célia é de uma família muito religiosa e ela teve uma educação muito rígida no que tem de comportamento, a possibilidade dela namorar, o que ela podia fazer com o namorado dela na época que eles estavam namorando. Tudo isso era muito rígido e a mãe dela era muito rígida. Então, a filha, quando foi falar para ela que estava namorando, ela foi com um certo nervosismo, mas em relação a não decepcionar a mãe e não na reação que a mãe poderia ter. E tá namorando, não tem jeito, orienta da melhor maneira que puder e troca informações e apoia da melhor maneira que puder. Mas aí tinha que contar pra avó. A avó que proibiu a Célia de namorar, a avó que proibiu a Célia de sair com ah, o namorado no meio da tarde, que não podia sentar muito junto na sala, que tinha que casar primeiro pra tudo. A Célia que teve essa educação com a mãe, viu a mãe dela falando pra filha dela que tá namorando com um cara e hoje tem 17 anos, falando que benção, minha netinha, que lindo, que legal, você tá feliz? E ela falou: Ah, é desse jeito? Pode viajar com o namorado? Pode, qual o problema? Ah, é? Então é muito engraçado, porque assim, a Célia ela tem os traumas dela, dos conflitos que ela teve com a mãe dela, porque ela não podia fazer nada quando ela era adolescente, e agora ela tá vendo a mãe dela, que era extremamente restritiva, tendo um comportamento completamente liberal com a neta, falando que você tem mais é que namorar mesmo, você tem que dar muito e tem que gostar muito. A avó tá praticamente falando isso pra criança. E aí a gente falou que quando a gente era adolescente, a gente achava que os pais falavam isso porque não queriam que a gente tivesse prazer, não queriam que a gente curtisse a vida. Mas, na verdade, a preocupação deles era com a honra deles. Porque quando ficavam sabendo que a gente era transão, ficava feio para eles, porque eles ficavam estigmatizados como pessoas que não educavam os filhos e que, portanto, não poderiam ter os filhos bem casados. Porque se sua avó descobrisse que no seu bairro você era conhecida como não dá para todo mundo, seria muito difícil para você arrumar um marido. Então ela ficava nervosa com você, porque ela queria um bom marido para você e ela queria que você fosse feliz. Portanto, ela precisava preservar a sua virgindade e a sua reputação. Então ela tinha que falar para você que você não podia transar, mas porque ela queria o seu bem no futuro, de acordo com os valores daquela época. Só que ela, primeiro, viu esse mundo mudar. Então hoje todo mundo transa, então a neta não vai deixar de casar por causa disso, a neta não vai ser desrespeitada, a família não vai ser desonrada por causa disso, e plus, ela é responsabilidade tua.
Qualquer merda que ela faça é culpa tua, Célia, e não minha, porque eu sou vó e eu tenho mais é que mimar mesmo. Então, é interessante que os avós de hoje, eles não acham que os pais de hoje fracassam porque os filhos transam. Por quê? Porque a sociedade já incorporou como normal transar. E a igreja que não permite que o cara transe, ela tá vazia hoje. Ou seja, não é que a religião está mudando a mentalidade das pessoas. A ganância por dízimo está fazendo a religião mudar e perdoar todo tipo de pecado, desde que ele seja bem gostoso. Que delícia, cara. E pode. Aí Deus perdoa, porque Deus é infinito perdão. E isso é recorrente na imensa maioria das igrejas aqui. Não existe uma militância pela castidade e pelos bons costumes hoje. Mudou o mundo. Só que essa mudança que levou 50 anos para acontecer aqui no Brasil, ela aconteceu em 5 anos no Irã. E é nos últimos 5 anos. Então, hoje, com redes sociais, ninguém acredita que não pode transar, ninguém acredita nas virgens, ninguém acha que tem que obedecer, só que publicamente você não grita que você transa com todo mundo, porque existe essa aura atrás da qual o governo se defende. Então, o governo, ele tenta impor a regra de conduta, porque se você segue até a regra de conduta publicamente, aí fica mais fácil você respeitar a autoridade. É isso que governos fazem. Eles usam a religião para ter uma camada a mais para exercer controle sobre as suas populações. Aí eu falei, ok, e essa Revolução Colorida? Você acha que ela teve influência internacional? E aí eu falei para ela, olha, veio uma galera aqui com uma agenda muito parecida que a gente já viu em outros lugares do mundo. Você acha que isso pode ter tido uma influência externa para enfraquecer o seu governo? Cara, Leila é extremamente consciente de tudo que os Estados Unidos faz para foder o Oriente Médio, principalmente o Irã. Questionável. Tanto que quando eu falei Revolução Colorida, ela estava super familiarizada com o tema e foi delicioso, e o Lucas vai adorar escutar isso. E ela falou assim: eu não acho que que foi internacional, não. Digo mais, eu tenho certeza, porque se os primeiros gritos começaram com dinheiro internacional, tudo bem, mas eles precisaram de muito pouco, porque foi um pontapé inicial que depois todo mundo seguiu organicamente. E a gente fez um monte de grupo e a gente começou a gritar e começou a falar, e começou a falar: chega, a gente tem que acabar com esse negócio aí. E todo mundo queria ir pra rua, e todo mundo queria gritar, e todo mundo queria tirar o governo. Isso daí foi muito parecido com os protestos pelos que não eram pelos 20 centavos. Aqueles protestos que não eram pelos 20 centavos começou impulsionado, começou com dinheiro, só que depois ele saiu do controle, ele perdeu forma. Por quê? Porque as pessoas foram replicando e continuando o movimento delas. Tanto que tinha um cara que saiu na- no protesto contra os, que não era contra os 20 centavos, falando assim: porra, Dilma, eu tanco o ano inteiro e você vem me dar PK, baixa imposto de jogo. Os caras queriam de tudo nisso porque estava todo mundo satisfeito. Então, o que aconteceu com o Irã o ano passado é que todo mundo viu a oportunidade de se manifestar, e como estava todo mundo se manifestando ao mesmo tempo, então você também podia. Só que eles não esperavam que o governo fosse reagir de maneira tão violenta e você está aí tão impune. Então, a gente começou, e a gente apanhou, e a gente continuou, e apanhou, e falou que a gente não podia parar, e continuou, e apanhamos mais. E aí passou 3 ou 4 meses, a gente viu que as pessoas estavam desanimando, que o movimento estava perdendo força, e aí a gente falou: cara, todo mundo, absolutamente todo mundo, conhece alguém que ou morreu, ou ficou cego, ou tá com um traumatismo muito grande e vai ficar handicapped, deficiente, pro resto da vida. E ou então que está preso. Todo mundo conhece alguém, e muita gente conhece muita gente que ou morreu ou tá machucado, com coisa que não dá para consertar, ou que tá preso por causa disso. Então a gente para, porque agora não é a hora, a gente não tem mais força, a gente não aguenta mais. E eu falei: mas alguma consequência boa esse negócio tem que ter. A consequência boa é que todo mundo sabe que todo mundo está insatisfeito. Então, eles vão continuar procurando brecha para tentar derrubar esse negócio do jeito que está aí. Eu só queria dizer para vocês que a Leila podia ser a professora de inglês de vocês. Eu acho que se você não fala inglês
E ter uma pessoa que não pode te ajudar em português é uma dificuldade muito grande. Mas ela poderia dar aula para vocês. E ela pode, mas na verdade ela só pode porque ela tá na Turquia agora. Se ela tivesse no Irã, ela não poderia. Isso é uma coisa que me machuca muito, porque Estados Unidos mantém todo mundo na pobreza, com enormes sanções, eles não conseguem se desenvolver. Muita gente fica completamente à mercê, muita gente fica completamente renegada, é facilmente cooptada. Gente, se todo mundo tivesse casa, comida e roupa, que é a Santíssima Trindade da nossa seita falsa, seria muito mais difícil para Yakuza e para o PCC recrutar gente que tivesse disposto a morrer por eles. Se a pessoa tem comida, casa e segurança, ela escuta um convite do PCC, vem cá, você não quer que a gente treine você para cuidar da sua família caso você morra nos conflitos, e aí você morre lutando por nós, correndo o risco de ser preso e ter que apanhar para não ser X9 com a gente? A pessoa falaria, não, tô bem aqui, vou ficar jogando Diablo hoje mesmo. Tô de boa. Seria muito mais difícil para o PCC e para Yakuza recrutar gente se não houvesse tanta gente marginalizada, sem nada a perder e precisando de comida para ontem. Então, Hezbollah está contratando muita gente e o governo consegue manter muita gente em submissão, e essas pessoas são um percentual muito pequeno da sociedade. Imagina você morar no morro e um grupo do morro cometer uma atrocidade em Copacabana e aí o exército começar a jogar míssil no morro onde você mora porque os vagabundos do PCC se escondem atrás de civis. É isso que está acontecendo em Gaza hoje. E o pior não é o exército jogar bomba no Morro do Rio, falando que a culpa é do bandido do PCC porque ele se esconde atrás de civis. O pior não é isso. O problema é o resto do Brasil assistindo isso na televisão, falando, tem que matar mesmo, né? Porque se o cara se esconde atrás de civil, como que vai fazer pra matar o cara e não matar o civil? Aí não tem jeito, porque, olha, eles procuraram, viu? E isso que tá acontecendo no mundo e você tá falando, ok. Eu não tenho como dizer pra você que a narrativa da televisão, ela está descompensada, extremamente injusta e aniquiladora de populações inteiras. A única coisa que eu posso fazer é, cara, o Aslan, ele existe. O nome dele é Mustafa. A Leila existe. Eu não vou falar o nome dela aqui, mas você pode encontrar ela no Preply. E existe um monte de iraniano que são pessoas como você e eu, que só querem pagar os boletos e viver com as pessoas que eles amam. E essas pessoas, porque elas tiveram o RNG zoado de nascer no Irã, elas podem, porque o governo está caindo nas provocações de Israel, serem bombardeados pelos Estados Unidos amanhã. Olha que merda. Quando os bombardeios no Irã começarem, por favor, não pense que eles merecem, porque as pessoas que estão sendo bombardeadas não merecem as bombas que eles estão tomando na cabeça. O que está rolando aqui é uma briga de uns vagabundos dispostos a sacrificar populações inteiras para manterem o controle do fluxo do petróleo. As famílias que estão morrendo não tem nada a ver com isso e são todas vítimas, todas elas. Eu encontro vocês na Twitch do Lucas hoje à noite. Espero que seja alegre, não é, né? Útil também não, mas. Você assistiu porque você quis e bom resto de domingo aí pra você. Abraço.